Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento simples, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo aí onde tiver a imagem, inscreva-se, se ela estiver aparecendo para você, e na sequência clicar na opção que vai aparecer para você se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa opção aí para você, na parte inferior do vídeo vai ter aí, abaixo do vídeo vai ter um botão aí de se inscrever, seja no seu celular, no seu desktop, enfim, tem a opção aí de se inscrever no canal. E para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio, as carteiras de ações, tem até atualização na segunda-feira da carteira semanal, que é a carteira exponencial. E além disso, as informações relevantes durante dos pregões, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise de hoje, eu vou falar sobre o Ibovespa, depois eu venho falando sobre os futuros, mini índice, mini dólar, aí falo de PTR4, de Vale 3, de ELET 3, IRBR3, BRFS3, PECAR4, CER3, CSNA 3 e BBDC4. Começando pelo Ibovespa, queda de novo, queda de 0,38%. Nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões consecutivos de queda no Ibovespa. E a perda desse suporte. Fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos e perda desse suporte. Então já temos um sinal negativo. Se eu vou para o gráfico semanal, vejo que o Ibov montou um topo no gráfico semanal, perdeu a mínima da semana passada. Mais um sinal negativo. Negativo em termos de reversão da tendência? Não. Mas que aumenta a probabilidade de se ter algum movimento para baixo ou mesmo de forma lateral, o que tende a prejudicar as operações de swing trade, prejudicar as operações na ponta compradora. Um dos pontos que eu vejo importante nesse sentido, por exemplo, a semana que queda de 1,87%, o que eu vejo relevante é quando eu olho para os bancos, YouTube, BBAS3, BBDC4, eu vou falar de BBDC4 ao final dessa análise. Quando eu vejo o que aconteceu nessa semana nos bancos, isso é um indício que aumenta ainda mais a probabilidade de se ter um processo de correção no curto prazo, nas próximas semanas, enfim, no curto prazo, no índice Bovespa. Quando eu falo índice Bovespa, representando a média, ou seja, boa parte dos ativos podendo fazer também esse processo de correção, que seria algo natural da atual tendência de alta bem relevante para cima, no médio prazo, no longo prazo do Ibov. Mas eu, enfim, no final da análise eu falo sobre o BBDC4, no final desta análise. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha. Agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aqui diariamente. Futuros, então, mini índice, temos movimento de baixa, perda de um suporte lá na casa dos 115.770, fechou acima, mas já oscilou aqui para baixo, já fechou abaixo da média. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, tentou aqui se recuperar para cima da região de resistência, bagunça, só que aí foi lá e ganhou força para baixo. Dentro desse movimento de queda, enquanto não gerar nada tão relevante para cima dos 116.080 a 116.295, enquanto não voltar a trabalhar um pouco mais forte para cima desse patamar, ficaria mais interessado em trabalhar na venda de topo descendente do gráfico de 10 minutos ou até mesmo gráfico de 15 minutos, ou seja, abre subindo, gera um sinal de topo descendente, foco maior na operação na ponta vendedora. Agora ganhou força para cima da região que eu já comentei, para cima dessa região aqui, ganhou força, gerou sinalização de fundo ascendente ou mesmo pivô de alto, seria a alternativa de buscar uma operação um pouco mais na ponta compradora. Mas da forma como terminou, gerando, olhando para o gráfico aqui, volta até o gráfico de 15 minutos, gerando um movimento muito forte para baixo, aqui ocorrendo um topo descendente, ficaria mais para se trabalhar na ponta vendedora para day trade no mini índice no próximo pregão, a não ser realmente que abram de maneira muito forte para cima. E aí fundos ascendentes, pivô de, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria mais interessado em operação na ponta compradora. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar terminou ali em leve alta, 0,06%, uma boa recuperação porque teve lá embaixo e voltou aqui para cima.
Então o dólar confirmou a questão da perspectiva um pouquinho mais para cima dentro do que foi sinalizado no pregão anterior, quando anula a formação de um topo descendente e aumentando a probabilidade de vir aqui a romper essa região de resistência por volta dos 412. 412, lembrando que sem um ajuste na faixa dos 404,50. Então zona de resistência para o dólar. O dólar, por enquanto, dentro do movimento de alta semanal, semana terminando aí com alta de 0,95%. Gráfico de 60 minutos pensando no day trade para o próximo pregão. Caso ocorra um sinal aqui de retorno do preço para baixo dessa região aqui, ó, que é de 403, perdeu essa região aqui, passou a proporcionar principalmente topo descendente abaixo dessa região de 403, ou até um pouquinho mais acima, mas principalmente 4,098,50. 403 aqui é outro patamar. É 4, se perder primeiramente 4,097,50, perde 4,097,50 e passa a gerar topo descendente pelo menos abaixo de 401 no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, ficaria um pouco mais para buscar a operação na ponta vendedora. Caso proporcione sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima da região dos 4,098,50, foco maior em buscar a operação na ponta compradora, principalmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A PTR4 no dia de hoje apresentou queda de 0,43%, a ação na semana caiu 0,59%, perdendo a mínima da semana passada. Por enquanto, nenhum sinal de alta. O primeiro sinal de alta seria na segunda-feira a superação dessa máxima, que abriria espaço para arriscar uma operação na ponta compradora. Quando fala isso, ela tem um risco um pouco maior mesmo nessa operação, porque está abaixo da zona de resistência extremamente importante para o ativo, que ela não consegue se sustentar acima. Só teve um fechamento acima dos 30,70. Depois disso, o ativo voltou aqui para baixo, não conseguindo mais ganhar força para cima. Então, superou essa máxima, o desafio imediato 30,70. Se superar e ainda fechar acima dos 30,70, gerar nova máxima, aumenta bastante a probabilidade de seguir subindo a Petro. Mas dentro do que aconteceu, fechamento abaixo da média, se perder a mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, que é R$ 30,13, aumenta a probabilidade de buscar um suporte mais abaixo, primeiramente na casa dos R$ 29,91 e principalmente lá na casa dos R$ 29,68. Vale 3 no dia de hoje, estabilidade mais 0,11%, o ativo está aqui travado em cima de um patamar de suporte, fato que se perder a mínima aqui desta semana, que está localizada em R$ 53,05, aumenta a probabilidade de se ter uma queda um pouco maior. Tem suporte em R$ 52,82, seguido de R$ 52,12. Abaixo disso, somente suporte lá em R$ 51,45. No gráfico semanal, dá para perceber que o ativo fechou aqui com queda de 1,06% e também, assim como a Petro, perdeu a mínima da semana passada. Então, o Ibov perde a mínima da semana passada, Petrobras perde a mínima da semana passada, aqui a Vale depois de um movimento de alta maior. Os bancos fizeram a mesma coisa, só que perderam até mais cedo no início dessa semana e seguiram muito forte para baixo. Então vai aumentando a probabilidade de se ter uma correção. Se a gente fala em correção em Vale 3, estou falando na correção no Vale 3, de poder voltar, por exemplo, na região dos topos anteriores. O ponto que eu considero mais importante, a região, a faixa de preço mais importante seria por volta dos R$ 51,56, ou seja, o mercado... Suponhamos que o mercado venha e faça algo nesse sentido e gere sinalização para cima, seria, para mim, excepcional para se buscar a operação de médio prazo em cima da Vale 3, enfim, position trade em cima de Vale 3. E para swing trade, se ficar aqui de lado, trabalhando aqui de lado fraco e depois gerar sinal de alta no decorrer da próxima semana, também focaria em compra. ELET 3 no dia de hoje apresentou alta de 1,91%, eu encerrei a posição comprada na ELET 3. Por que eu encerrei a posição comprada na ELET 3 se ela não bateu no objetivo? Porque o ativo já tinha feito aqui uma correção basicamente ali de uns 5 pregões e já fez aqui 5 pregões para cima. Tem espaço para continuar subindo? Sim, pode continuar subindo. A semana foi muito boa, alta de 6,65%. Mas como eu abri uma posição em CSNA3, eu optei por trocar a CSNA3, até para não extrapolar aí o limite da carteira de swing trade. Troquei a ELET 3 pela CSNA3, porque essa aqui já fez um movimento de subida, pode continuar subindo, mas a CSNA3 seria um início de um movimento de alta, ou seja, se as duas resolvessem subir, continuar subindo, na minha leitura, a CSNA3 poderia ter, eu vou comentar a CSNA3 aqui nessa análise, a CSNA3 pode ter tem um espaço maior, não necessariamente que ela vai dar um melhor resultado. Se eu soubesse isso, já certeza que botaria muito mais capital, seja em um ou outro, no sair da ELET 3. Então,
No caso da CCNA3 é só questão da relação risco-retorno. Aqui já um movimento já andou, pode continuar andando, mas a CSNA3 está iniciando um movimento, então ela pode gerar uma melhor relação risco-retorno. Essa operação da ELET3, que foi encerrada, ela proporcionou aqui um ganho de 3,96%, e isso representou um crescimento de 0,51% no capital total. Então, por enquanto, neste mês de janeiro, as recomendações aqui estão gerando um ganho de 2,14% no capital total, as recomendações que foram encerradas nesse mês. E temos aqui várias posições em aberto. Vou falar sobre elas aqui agora. Primeiramente aqui a ELET3 foi encerrada, estamos comprados em RBR3, lembrando, ela já bateu no primeiro objetivo, se aproximou do segundo objetivo, que era lá na faixa dos 41,53, ainda não bateu. E minha expectativa ainda é que possa vir um pouco mais para cima. Uma das alternativas que eu posso buscar, aí eu vou avaliar com calma no decorrer desse final de semana, é de trabalhar com stop aqui. Se eu identificar outro ativo que esteja muito mais interessante para se buscar alguma compra, eu posso encerrar essa posição e entrar no próximo ativo se a IRBR3 perder os R$ 40,80. Mas por enquanto minha expectativa é que ela vá buscar o objetivo mais alto ainda que a gente traçou, que foi R$ 41,92 para a próxima semana. Vamos ver se ela consegue fazer isso, mas é um ativo para não mais sair perdendo, a não ser que abra com baita gap de baixa para pular o nosso preço ali de entrada que aconteceu aqui. Então está bem distante, teria que ser algo realmente absurdo para sair perdendo ainda dessa operação. Brasil Foods, BRFS3, fechou pregão mal, queda de 1,36%. Bateu na zona de resistência e gerou uma sinalização de topo, perdeu a mínima do pregão passado. Eu não reposicionei stop dessa operação aqui, né? Continuo posicionado, mas agora sim o stop está reposicionado aqui nesse patamar, na perda da mínima do candle de hoje, ou seja, em R$ 36,17. Então o stop foi reposicionado, não mais sair perdendo essa operação, a não ser, logicamente, que abra, que nossa entrada aconteceu por aqui, um pouquinho acima dessa máxima aqui, por volta de 35,99. Então tá basicamente um stop de proteção nesse ativo. O que seria realmente bom para o papel? Segunda-feira, gráfico de 60 minutos, abre aqui fazendo já um fundo mais elevante, voltando para cima da média, voltando principalmente, fechando uma hora de pregão acima dos 36,72 seria um sinal, para mim, bem relevante no gráfico de 60 minutos, com nova máxima, que aumentaria a probabilidade de vir para cima dessa zona de resistência. PECAR4, ativo que teve uma queda de hoje de 1,22%, perdendo a mínima do pregão anterior, também não tinha feito reposicionamento de stop, agora sim eu faço um reposicionamento, já fiz esse reposicionamento, já comuniquei o reposicionamento em 89,62, que é basicamente o valor da entrada, a sugestão foi ali para a faixa dos 89,61. Então, stop basicamente de proteção dessa operação, sair perdendo basicamente se gerar um gap aí de baixa no papel. E também, lógico, o que seria bom? Primeiro ponto bom foi ela ter fechado, se sustentando acima dessa região aqui de topo anterior, ali por volta dos... Ficou em cima dos R$ 90,58. Aqui também tem um gapzinho que ela fechou um pouquinho abaixo, mas ela ter se sustentado principalmente na região mais testada já foi algo positivo. Vamos ver se ela consegue, assim como eu falei da BRFS3, se ela consegue fazer algo assim no gráfico de 60 minutos, uma sinalização de força na primeira hora de pregão. Então vai ser importante o início ali da próxima semana. SER3, nenhuma alteração em relação ao stop, seguimos comprado no papel, teve uma queda de 1,06%, nossa entrada aqui está um pouquinho acima do nosso preço de entrada, stop continua aqui. A partir depois do pregão de segunda-feira, aí sim eu posso alterar o stop aí dessa operação. Por enquanto, sem nenhuma alteração no stop, segue aqui abaixo da mínima do candle anterior, que foi o que originou a compra, em R$ 27,10. Depois disso, vamos falar de CSNA3. Recomendei compra na CSNA3 quando ela acabou de superar esse patamar aqui. Por que eu recomendei compra em CSNA3? Que eu vejo o papel com bons olhos pelo gráfico mensal, dentro de uma formação de fundo ascendente, com a expectativa de poder ter algo para cima, algo importante para cima. Tanto que está na carteira perspectiva. Pode não se confirmar essa leitura, mas dentro desse contexto, fico mais focado ali em buscar operações na ponta compradora. O papel chegou, bateu ali na média, bateu na região de suporte e gerou sinalização de alta, reversão desse candle que foi um candle forte para baixo, voltou a fechar acima da média, então eu vejo com bons olhos o que aconteceu. O único ponto que eu não vejo com bons olhos foi ela ter perdido essa força aqui fechando para baixo. Seria muito melhor se ela fechasse acima dos 14,32. Seria um sinal de força um pouco maior por parte dos compradores. Mas se
abrir o próximo pregão, já superando a máxima dessa última hora de pregão, que foi de 14,34, e melhor ainda, superando os 14,39, gerando um pivô de alta no G60, seria um sinal bem interessante, que aumentará a probabilidade de se realmente confirmar um movimento de alta na ação. Então, para quem está fora da posição, é uma das alternativas se voltar a superar os R$ 14,32, ou mesmo se gerar o pivô de alta lá no gráfico de 60 minutos, superar os 14,39. Seria uma alternativa de entrada interessante no meu modo de ver e daria para até trabalhar com stop curto, né? Se romper isso aqui, gerar pivô de alta, não deveria mais voltar para baixo da mínima de um fundo ascendente lá do gráfico de 60 minutos. Por último, BBDC4. Olha o que aconteceu com o BBDC4. Depois de um movimento forte desse de subida, o caminho menos provável, quando eu falo isso é em média, que acontece em média, é o ativo gerar algo assim, ó, muito forte para baixo. Tinha uma chance de poder gerar algo nesse sentido por conta do semanal, porque a forma como aconteceu esse movimento de subida do gráfico semanal para chegar nessa resistência, observe que a queda foi um único movimento para baixo e para subir foi um certo zigue-zague, ou seja, o mercado não estava tão forte assim para subir. Chegou aqui, bateu na resistência e entrou muita venda no papel, queda de 8,21%. O ativo chega em cima de uma região importante de suporte, que é ali por volta dos 34,34, mas eu não vejo ainda um sinal de compra. Então, para gerar alguma compra aqui, teria que gerar um candle um pouco menor do que a média, né? Por exemplo, aqui, se você pegar aqui a média, nesse momento está na faixa de 95 centavos. O candle de hoje, R$ 1,03, acima da média. Então, ideal que tivesse um candle menor do que a volatilidade média no ativo, para buscar alguma compra na superação da máxima no candle anterior. Mas é uma compra arriscada. Depois que você entra com muita força vendedora aqui, candles muito cheios para baixo, candles de preto aqui, candle representando força vendedora, é menos provável que a gente tenha um movimento contrário da mesma força que aconteceu a queda. E ainda abaixo da média móvel de 3 períodos. Enfim, risco maior para as operações na ponta compradora agora de swing trade em BBDC4 e principalmente de position trade. Apesar de estar dentro de uma tendência de alta de médio prazo, o papel perdeu a mínima de um candle anterior e em um único candle ele basicamente perdeu as mínimas de 2 semanas anteriores e se aproximou de uma terceira mínima no gráfico semanal. Então, representação de força, fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos, então um sinal um pouco mais negativo. Lembrando, YouTube 4 perdeu a sua tendência de alta. YouTube 4 já fez isso aqui, ó. Tinha aqui a tendência de alta e YouTube 4 já perdeu essa mínima aqui. Então já é um sinal ainda mais negativo. Os bancos puxando para baixo, consequentemente um indício dentro do período que eu acompanho. Os bancos começam a ir para uma direção de mais forte para baixo, a tendência é que a gente possa ter todo um processo de correção que faz total sentido que eu apresentei no Ibovespa, um processo de correção um pouco maior nos ativos, de maneira geral. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção nesta videoanálise. Deixe seu like, seu joinha se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.